Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Gui, sou aqui da equipe da autoria e hoje a gente vai dar 5 dicas para estruturar a sua história. Antes de começar, o que é estrutura? Por que a gente tem que estruturar? Bom, estrutura é um assunto muito amplo e diverso, tem muitos jeitos de falar. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre estrutura, mas é uma ferramenta que vai te ajudar a saber o que deve acontecer, por que seu livro está embarrigado, às vezes você está num bloqueio de escritor, é porque você não estruturou seu livro direito. Então, estrutura é uma grande ferramenta essencial no arsenal de qualquer escritor, roteirista, contista, até músicos. É muito importante estudar estrutura. Antes de eu começar a falar, lembra sempre de curtir, se inscrever no nosso canal ou seguir a gente no Instagram, dependendo de onde você está vendo. Isso ajuda muito a gente fica muito feliz. E podem comentar, a gente sempre tenta responder todas as coisas que vocês têm para falar, perguntas, elogios, críticas, a gente está sempre aberto. A primeira dica parece meio idiota, mas é muito importante, que é estudar estrutura. Então, tem muito livro por aí, muito vídeo no YouTube, muito curso. Qualquer que seja o recurso que você prefere, é muito legal estudar a estrutura. Tem desde coisas simples do tipo estrutura de 3 atos, pontos de virada, estrutura de 5 atos, midpoint, tem clímax, tem vários elementos, vocabulários, palavrinhas que é muito importante você saber. Inclusive no nosso Instagram, @autoria_ALS, a gente tem várias dicas, a gente tem um dicionário de escrita que é justamente para lidar com esses termos, mas é muito importante você saber um básico, pelo menos, de estrutura, porque isso vai te ajudar muito na hora de escrever a sua história. A gente tem também recomendações de livro no nosso Instagram, e se vocês quiserem a gente pode falar um pouquinho mais sobre onde procurar isso. Mas existe muito material por aí, vai estudar estrutura, porque faz muita diferença na hora de você escrever. Segunda dica, e talvez o ponto mais importante de qualquer história, especialmente se você está numa história mais comercial, que se você está planejando vender seu livro, enfim, ou se transformar para roteiro, ou mesmo fazer um roteiro. Desejo e obstáculo. Essas são as duas chaves de qualquer história, de qualquer livro, de qualquer filme. Alguém quer alguma coisa e existem obstáculos no meio do caminho. Então, antes de você começar o seu livro, pensa qual que é o desejo, qual que é o objetivo do meu personagem, da minha personagem principal ou dos meus protagonistas. O que eles querem e o que está no caminho. Porque se o seu personagem não quer nada, ele está só vivendo, é muito difícil engajar. A escrita fica lenta, ela fica meio chata, você não sabe muito bem para onde ir, e você não tem obstáculos. Se você não quer nada, nada pode estar no seu caminho, porque você não tem um desejo, você não tem um objetivo. Então, a base de qualquer história é desejo, e esse desejo precisa ser bom, a gente pode falar mais sobre desejo e obstáculo aqui, o que seu personagem quer e o que está no caminho. Essa vai ser a linha guia, a medula óssea, o tronco da sua história. Próxima diquinha para sua estruturação. Descubra seus pontos de virada. O que são pontos de virada? São acontecimentos que mandam sua história para outro lugar. Geralmente é uma revelação ou uma ação que deixa a sua história mais séria, um drama maior pro seu personagem. De repente ele descobre que é isso, o pai dele foi assassinado, que a namorada tá grávida, que ele tem superpoderes, enfim, dependendo da sua história, o ponto de virada tem que ser algo que muda radicalmente o rumo da sua trama. Existem alguns pontos de virada muito importantes que a gente chama, então tem o incidente incitante, que é quando a sua história começa, tem o midpoint, que é no meio, que é quando o seu personagem descobre algo que é o ponto que não dá mais para voltar, tem o clímax, tem a crise, tem o segundo ponto de virada. Tudo isso a gente pode falar aqui no canal se vocês quiserem, mas é muito importante saber, e a gente volta lá para o primeiro ponto, que é estudar para saber quais são os seus pontos de virada. Então, sabendo o seu desejo, os obstáculos e quais são os pontos de virada, você já descobriu um grande passo da estrutura da sua história. Quarto ponto, seja flexível. Então não é porque você pensou alguma coisa na sua ideia lá no começo, na sua ideia inicial, você queria que acontecesse algo e agora não vai dar mais para acontecer, e você tenta encaixar de algum jeito, mas fica estranho. Então seja flexível. A história também tem uma certa vida própria, ela vai te mostrar o que ela quer, os personagens vão falar o que eles querem, então mesmo na hora de estruturar, você tem que saber que as coisas são passíveis de mudança e não necessariamente o que você pensou lá atrás vai se manter. Claro que o desejo geralmente vai se manter e os obstáculos vão variar, mas é importante, às vezes até o desejo do seu personagem vai mudando e aí você volta e reestrutura. Então seja flexível, porque se você for muito rígido e não quiser mudar
os preceitos que você teve lá atrás, provavelmente essa história vai ficar um pouco esquisita, sem pé nem cabeça, porque vai ter ideias velhas e ideias novas que não estão indo bem, mas sim estão lutando umas contra as outras. E por último, a quinta dica, a gente sempre fala isso, que é a estrutura trabalha para você, não você para a estrutura. Porque a gente recebe muitas perguntas, a gente conversa muito com as pessoas, mas a estrutura engessa, mas eu vou ficar uma história batida. Não, pelo contrário. Quando você entende o que é a estrutura, quando você estuda a estrutura, você percebe que ela está lá para facilitar a sua vida. A hora que você tem a estrutura de pé, você consegue se divertir, você consegue escrever as cenas que você queria, você consegue brincar com os personagens, zoar com a trama, mas só se a estrutura estiver de pé, porque senão você vai estar lutando para fazer a história ter um começo, meio e fim, e aí você vai estar tão preocupado com isso que não vai conseguir deixar a história deliciosa como você sempre quis. Mas sempre lembra que a estrutura trabalha para você. Se você sente que na sua história algum ponto da estrutura tem que ser modificado, faz, confia, vê o que acontece. No pior dos casos, você volta e reescreve. Mas sempre lembrando que o mais importante é a história funcionar, a estrutura é uma ferramenta e não uma jaula. Você não precisa necessariamente ficar sempre preso naquela estrutura. Você precisa da sua originalidade, mas claro, se você conhecer os pontos de virada, tiver um desejo muito forte e obstáculos interessantes, a sua história vai provavelmente ficar muito melhor de uma forma muito mais fácil e fluida. Por hoje é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês conhecem a estrutura, o que vocês conhecem de estrutura, o que vocês têm dúvida, se vocês entenderam de desejo e obstáculo. A gente sempre quer escutar vocês e até uma próxima.